Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós neste momento, né? Como eu sempre digo, é um prazer mais uma vez poder estar ministrando uma palavra de Deus para a sua vida, podendo falar desse Deus fiel, desse Deus tremendo, chegado já próximo do Natal, próximo do final do ano. E mesmo em meio a tudo que nós passamos este ano, o que vamos passar, nós podemos dizer da fidelidade de um Deus fiel, de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso, que tem cuidado de cada um de nós, né? Mesmo diante de tantas as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, nós temos motivos para agradecer a Deus, para exaltar, glorificar esse Deus tremendo, um Deus soberano, um Deus que não perde, nunca perderá o controle de nada em nossas vidas. Eu não sei como foi o seu ano, como está sendo o seu ano, não sei as dificuldades que você passou, eu não sei as tristezas que vocês passaram, mas a certeza que nós temos, a convicção que nós temos em nosso coração é que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que está aqui comigo, a um Deus que está aí com você, a um Deus que nos salvou, um Deus que nos libertou, um Deus que nos trouxe das trevas e nos mostrou a maravilhosa luz. E hoje nós podemos dizer: Deus é fiel. Deus, ele permanece fiel, meus irmãos, todos os momentos de nossas vidas. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, Deus é fiel. E nessa tarde eu quero ler alguns versículos com os irmãos que fala exatamente sobre essa fidelidade que Ele tem com cada um de nós. E o primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos está em Deuteronômio 32:4, que diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Um Deus fiel que não comete erro. Começamos a falar, e aqui nos remete à rocha, às obras, aos caminhos. E aqui ele fala: é Deus fiel. Ou seja, Deus continua sendo fiel, meus irmãos, em nossas vidas, nas suas obras, nos seus caminhos, nos seus pensamentos. Deus está nos abençoando com mais um dia de vida. Deus te concedeu mais um momento de você poder olhar para os céus e agradecer a Deus. Sabe, meus irmãos, existe um momento em nossas vidas que nós precisamos parar de pedir e olhar para o alto e falar sim para Deus: Deus é fiel. Ainda que você não esteja vendo a sua bênção, ainda que você não esteja tocando na sua bênção, comece a encher o céu de adoração. Comece a falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é fiel. Comece a olhar um pouquinho para dentro de você e ver quem você era sem a presença de Jesus na sua vida. Comece a olhar para sua casa e ver as mudanças que Jesus já fez na sua casa. Comece a olhar para o seu emprego e ver a porta maravilhosa que Ele te abriu. Comece a olhar para dentro de você e ver a mudança que Jesus fez na sua vida. Comece a olhar para trás e veja de onde Jesus te resgatou. E muitas vezes, mas nós não somos fiéis a Deus. Muitas vezes nós viramos as costas para esse Deus que nos trouxe e nos deu tudo em nossas mãos. Mas Ele não é homem para que minta, meus irmãos.
Deus, ele permanece e permanecerá fiel sempre para cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. O segundo versículo, meus irmãos, que eu quero ler com vocês, está em Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meus irmãos, olha a grandeza, olha a mensagem maravilhosa que Deus nos traz neste momento. Ele faz duas perguntas no final desse versículo. Diz: acaso ele fala e deixa de agir? Está questionando qual foi a vez que Deus falou com você que ele ia mudar uma situação e ele deixou de agir na sua vida. Ele faz outra pergunta: acaso ele promete e deixa de cumprir? Qual foi a promessa que Deus fez na sua vida que ele deixou de cumprir? Deus não é homem para que minta, meus irmãos, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu para você, das promessas que ele fez para você, das vezes que você está passando por uma dificuldade, por um momento de aflição, de dor. Ele falou que a partir de agora ele vai agir, e ele agiu em nosso favor. Ou seja, Deus é fiel, meus irmãos. Ele é tremendo. Louvado seja Deus. Outro versículo que eu quero compartilhar com os irmãos, meus irmãos, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que diz: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Mais uma vez, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. É uma promessa de proteção para a sua vida e para a minha vida. Mais uma vez dizendo: Deus é fiel. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra do laço das pestes malignas que vêm em nossa frente, meus irmãos. Mas no versículo está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, mais uma vez, a palavra fiel se repete na Bíblia. Precisamos olhar agora para o real sentido daquela cruz do Calvário. Precisamos olhar para aquela cruz não apenas como um símbolo, mas pela razão a qual eu e você estamos aqui hoje. Podemos dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos olhar para esses versículos e entender que nós não somos perfeitos. Entender que nós somos limitados, que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos, mas existe um Deus fiel e justo que perdoa nossos pecados, perdoa nossas iniquidades, pois Ele é fiel e Ele não pode negar a si mesmo, meus irmãos. Mas o versículo está em Deuteronômio 7:9, que diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. Saibam, portanto, ou seja, a afirmação, que o Senhor, o seu Deus, ou seja, meu Deus, o seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel. Ou seja, não existe outro além dele.
Não existe outro maior que Ele, outro que nos livra, que nos protege e que nos faz prevalecer, meus irmãos, em meio às lutas deste mundo. A fidelidade do Senhor também nos salva. Olha o que diz em Salmos 68, 19 e 20, diz: Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Louvado seja Deus por isso. E para finalizar, meus irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o 13 diz: Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Meus irmãos, alguns versículos que eu li com os irmãos, ao todo são 7 versículos. E nesses versículos falam da grandeza, da fidelidade de Deus. Mas eu quero frisar nesse final desse versículo que diz: se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanecerá fiel. Será que nessa tarde você pode olhar para os céus e dizer que Deus é fiel na sua vida? Será que nessa tarde você pode olhar para trás, não vou muito longe, nesse ano e até agora o que você passou? Será que você pode olhar para os céus e dizer que Deus é fiel? Meus irmãos, eu sei das lutas que eu passei esse ano. Eu sei da dor que eu estou sentindo esse ano. Mas se alguém aí fora me perguntar se Deus é fiel, louvado seja Deus. Eu posso olhar para os céus e dizer: meu Deus é fiel. Pois em meio a tudo o que nós passamos este ano, eu e minha família, nunca nos faltou nada na nossa casa. E eu não tenho vergonha de falar, meus irmãos, que eu tive que pedir ajuda para as pessoas. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Pois foi Deus que levantou essas pessoas em nossas vidas, para que naquele momento nós pudéssemos ter recursos para arcar com a situação que estava acontecendo. Não podemos dizer nunca, meus irmãos, jamais, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Às vezes os ventos são fortes, às vezes as ondas são enormes, às vezes nós não vemos saída em meio às tempestades. Mas nunca e jamais se esqueça que aquele que estava dormindo na polpa daquele barco é o mesmo Deus hoje que está aqui comigo, que está com você onde você estiver. O que ele perguntou para aqueles discípulos talvez se repita na sua vida e na minha vida hoje. Por que tendes medo, homens de pouca fé? Deus, ele sabe de tudo, ele tem o controle de tudo nas palmas das suas mãos, meus irmãos. Somente agradeça a Deus, porque talvez a nossa bênção não esteja aqui na terra. A Bíblia vai nos dizer que nosso maior galardão está no céu juntamente com o Senhor. Mas sabe que aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir na sua vida. Sabe que no momento que Ele falar que Ele vai agir na sua vida, porque Deus não é homem para que minta. Ontem eu estava aqui e mandar uma mensagem de um testemunho para uma mulher que dizia que Deus era fiel. E a filha desta mulher estava enferma
doente, eu não sei contar detalhes. E os médicos falaram, olha, a gente vai ter que desligar os aparelhos. E desligaram os aparelhos dessa criança. Ligaram para a mãe dela, informando que tinham feito o procedimento porque havia autorizado pela mãe. E quando chegou lá, essa mãe perguntou, olha, eu vim buscar minha filha para poder fazer o velório, o enterro, o sepultamento. E aqueles homens ali da recepção falaram, olha, a gente não sabe o que aconteceu, o hospital é muito grande, não sabe onde está sua filha. E essa mulher se coloca de joelhos ali em frente àquelas pessoas que estavam ali. E como ela sempre diz, Deus fiel, pelo menos eu quero ter o direito de sepultar a minha filha. E nessa história diz que ela se levanta e começa a correr pelos corredores atrás de sua filha. E de repente, aleluia, ela olha do seu lado e está uma porta aberta, uma perna de criança com uma mancha de nascença que ela tinha. E ela fala, é a perna da minha filha. E quando ela abre aquela porta, a sua filha está ali brincando com as outras duas crianças que também estavam enfermas. E ela falou, minha filha, o que é que você está fazendo aqui nesse quarto? E essa menina olha para a mãe e fala, mãe, ontem à noite os homens de branco foram lá no meu quarto, desligaram os aparelhos e desejaram uma boa viagem para mim. E diz que ela sentiu o seu coração parando. E diz que essa criança, aleluia, olhou para os céus e disse, onde está o Deus fiel que a minha mãe tanto falava? Onde está? E ela conta para a mãe dela que de repente entrou um homem de branco no quarto, louvado seja Deus, e deu um copo de água para essa criança. E essa criança relata à sua mãe que de repente os órgãos que já não tinha mais função voltaram a funcionar. E o que fica de lição para nós, meus irmãos? Deus é fiel. Talvez você esteja perguntando exatamente o que essa mãe perguntou, ou essa menina pergunta, onde está o Deus fiel que minha mãe tanto falava? Oh, meus irmãos, Ele está aqui conosco todos os dias de nossa vida. É que muitas vezes nós viramos as costas para Ele, fechamos nossos ouvidos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, nós possamos olhar para os céus e dizer, Deus é fiel, aleluia. Deus é grande, Deus é soberano. Meu desejo é que nesses poucos dias que restam deste ano, você possa desfrutar do melhor do reino dos céus. Que em nome de Jesus toda obra maligna seja paralisada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que no nome de Jesus nós possamos viver momentos de alegria nesse fim de ano. E a alegria que eu digo é a alegria que não está em nós, porque isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Mas nunca se esqueça que você serve e nós servimos a um Deus fiel, um Deus soberano, que tem cuidado sobre cada um de nós. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Se você puder colocar a mão no seu coração, coloque e creia. Deus está no controle de tudo e Ele é fiel. Senhor, graças te damos, Pai. Como aquela oração que tu fez, Senhor, ali diante daquele túmulo, Pai, de Lázaro.
Graças te dou porque o Senhor tem ouvido, Senhor, nosso clamor. O Senhor tem ouvido nossas orações. Te agradecemos, Pai, por cada mês desse ano, Senhor, por cada minuto, por cada segundo, por cada milésimo, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por, Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades, Senhor, choros. O Senhor não desamparaste, Senhor, a cada um de nós. Reconhecemos que tem sido dias difíceis, Pai. Reconhecemos que muitas vezes nossa única vontade é de desistir, largar a mão de tudo, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes durante este ano que passou, Senhor, os ventos foram fortes, Pai, as ondas foram enormes. Mas também reconhecemos, Pai, que se estamos aqui, se estamos de pé, é porque, Senhor, Tu tem nos sustentado, Senhor. A minha oração é que neste momento o Senhor possa, Pai, nos preencher de uma certa forma, Senhor, que em nós não haja mais espaço, Senhor, para incertezas, para dúvidas, mas que em nós haja certeza, Pai, que nós servimos a um Deus fiel, a um Deus justo, a um Deus grande, a um Deus soberano, a um Deus maravilhoso, a um Deus tremendo e que cuida, Senhor, de cada um de nós. Que o Senhor nessa tarde possa, Senhor, entrar nos lares das pessoas que estão ouvindo essa oração. Que o Senhor possa tocar em cada um deles, Pai, com grande poder e glória. Se houver algum enfermo, Pai, que seja curado. Se houver alguma pessoa triste agora, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, tirar essa tristeza e trazer alegria sobre esta vida. Se houver alguém, Pai, nesse momento que esteja num leito de hospital, desenganado pelos médicos, que o Senhor venha, Pai, colocar as Tuas mãos sobre essa vida e trazer a vida e vida com abundância. Se houver alguém, Pai, no meio de nós que estivesse, aleluia, pensando em desistir, que o Senhor venha para renovar esta pessoa. Que possamos, através dessa mensagem, entender, Pai, que nós não estamos desamparados, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos largados, vagando neste mundo, mas temos um Deus justo, fiel, Senhor, que entregou seu próprio Filho naquela cruz do Calvário, unicamente para que possamos hoje, Pai, estarmos aqui adorando o Senhor em espírito e em verdade. Ao Deus que não poupou, mas antes se entregou por cada um de nós, Senhor. E mesmo diante de tudo que nós temos passado, sofrido aqui nessa terra, Senhor, nós temos motivos de sobra, Senhor, para louvar, para engrandecer, para bendizer o santo nome do Senhor que está neste lugar. Abençoa, Senhor, meus irmãos, abençoa minhas irmãs. Abençoa a cada lar que esta palavra chegar e aqueles também que não chegarem, que o Senhor Deus venha, Senhor, trazer sobre essas casas, sobre essas famílias, Pai, a Tua paz, a Tua alegria. E que possamos, Pai, cada dia mais e mais agradecer ao Senhor pelas bênçãos concedidas, Senhor, pela graça alcançada. E no nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, e já te agradecemos, pois temos a certeza, Pai, e a convicção que Tu, ó Deus, é fiel, é soberano, é tremendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que você tenha um Natal abençoado, um fim de ano abençoado, e que Deus possa abençoar a sua vida com todas as sortes de bênçãos. Um Feliz Natal, meus irmãos e minhas irmãs, e um próspero ano novo. E saiba, Deus é fiel. Fique na paz do Senhor.